Fala, estudante! Bem-vindo ao seu canal e eu vou falar hoje com você sobre erros muito comuns que os vestibulandos costumam cometer. Vem comigo! O primeiro erro é achar que a motivação do começo do ano é suficiente para você conquistar a sua vaga. Cara, no começo do ano a gente está motivado de qualquer maneira, porque as férias fazem isso. Você já deve ter passado pela situação de na primeira semana de aula, os professores, por exemplo, falarem sobre o ano, sobre como vai ser a matéria, e você se frustrar um pouco porque você não teve uma lista de exercícios para fazer naquele dia. Que estranho, né? Porque isso dura mais ou menos uma semana, depois você já começa a reclamar quando os professores te passam listas de exercício. Sabe por quê? Porque, na verdade, a motivação, ela naturalmente vai diminuir. E essa diminuição da motivação, ela vai sendo progressiva. Você tá lá em fevereiro 100% motivado, em março 85, 90% motivado e lá para maio essa motivação ela já chega a uns 50%. Isso ocorre porque a sua energia naturalmente ela diminui ao longo dessa jornada. Então, peraí, se a motivação ela vai diminuir e a motivação é uma das armas que eu tenho para conquistar o meu sonho, o que eu devo fazer? Basicamente, eu tenho que trabalhar aspectos que vão ser favoráveis a eu não ter diminuição da minha energia ou eu ter a menor diminuição possível dessa energia. Cara, e a primeira coisa relacionada a isso é a gente ter uma excelente organização. A organização, ela evita que você tenha procrastinação. A organização, ela vai dificultar você ter matéria atrasada. E se você não procrastina, se você tem a matéria em dia, você elimina muito provavelmente um fator que é a denominada ansiedade, que assola muitos estudantes, muitos vestibulandos. Então a organização, ela joga muito a favor da sua energia, ela joga a favor do seu lado emocional. Mas para isso você tem que sentar ali um dia da sua semana, preferencialmente no domingo, e organizar a sua semana. Cara, é muito importante que quando você chegue ali no domingo à noite, você saiba exatamente o que você vai fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Claro que a gente vai lidar aí com o imponderável. O imponderável é aquilo que você não tem como dominar. Mas mesmo assim, se você tiver uma rotina bem planejada, bem organizada, quando surge o imponderável, você consegue transferir aquela lacuna que abriu pelo imponderável e jogar para uma outra parte da sua semana. Acontece que muitos estudantes, eu percebo, eles têm dificuldade de serem organizados, talvez nesse sentido você possa precisar de ajuda, ou eles têm dificuldade em confiar na própria organização do planejamento deles. Mas acredite, se você tiver uma organização muito clara, um excelente planejamento e procurar concluir as metas da sua semana, você está um grande passo à frente dos demais concorrentes que dificilmente fazem isso e que naturalmente perdem mais energia ao longo já dos primeiros meses do ano. Segundo erro que muitos estudantes cometem é não se preocupar com o sono. Cara, eu vejo isso muito frequentemente entre os alunos. Negligenciam o sono em troca de estudar. Eles têm a noção de que vamos estudar, porque é estudando que eu vou passar. Só que eu já falei para você, cara, aqui nesse canal a gente trabalha com a qualidade do tempo, não com a quantidade. Se você é uma pessoa que está habituado a focar em performance, você vai estudar menos, só que com muito mais qualidade. E essa qualidade, ela depende de alguns fatores, um dos fatores é a boa qualidade do sono. Você tem que dormir uma certa quantidade de horas por noite, existe até a hora adequada para você dormir e para você acordar, isso é uma questão até muitas vezes genética, na maioria dos casos, na verdade, ela é predominantemente genética. Então, o sono, ele é um fator muito importante, até porque é durante o sono que a gente vai memorizar. Cara, sinceramente, a coisa mais insana que eu vejo um vestibulando fazer, um estudante fazer, é trocar horas de sono por horas de estudo. Porque aqueles estudos não vão render tanto, ele não vai memorizar adequadamente aquilo e ainda vai ficar com um déficit de concentração, de raciocínio para os próximos aprendizados que aquele aluno vai ter.
Então, priorize o sono e isso tem que estar na sua organização. Terceiro erro que eu vejo muitos estudantes cometerem é negligenciar o aspecto da alimentação. Cara, existem alimentos que vão favorecer o seu desempenho. Existem refeições que você faz no café da manhã, no almoço, na janta, que vão favorecer que você tenha um melhor desempenho. Vou te dar um exemplo aqui, né? A gente conversa sobre isso em outros vídeos. Mas um exemplo, um aluno que come pão com manteiga e leite com achocolatado no café da manhã, ele certamente vai ter um desempenho durante uma manhã de estudos pior do que um aluno em condições similares de sono e outras questões, só que um aluno que comeu um omelete, por exemplo, com 2 ou 3 ovos e algumas frutas de carboidratos. A diferença entre esses dois tipos de alimentação no desempenho ela é muito grande. E se você acha, isso não faz tanto sentido, cara, vamos lembrar que muitas das vagas que a gente concorre, a gente está concorrendo com estudantes de alto nível. Quantas pessoas não ficam fora de uma segunda fase por apenas um ponto ou deixam de entrar numa segunda fase, conquistar a sua vaga por causa de pouquíssimos pontos? E esses pouquíssimos pontos, eles vão sendo perdidos, na verdade, ao longo do ano, em determinados dias específicos, os dias que você está mais cansado, o dia que você está mais indisposto, um dia que você não estudou adequadamente, e tudo isso passa por uma alimentação. Existem alimentos também que podem prejudicar o seu desempenho, que vão atrapalhar o seu desempenho. Existem suplementos alimentares que favorecem a melhor memorização. Tudo isso são coisas que um estudante ele tem que levar em consideração. Quando ele está com uma organização do tempo adequada, ele está com uma preocupação do sono interessante, ele dorme a quantidade de horas correta para ele consegue ter uma qualidade do sono, porque não basta apenas, eu vou dormir tantas horas, mas eu quero dormir aquelas horas com muita qualidade. Quando esse estudante ele tem os aspectos alimentares a seu favor, certamente ele está muitos passos à frente. E calma, galera, a gente vai conversar muito sobre isso em diversos vídeos aqui no nosso canal, mas quando eu falo assim, as preocupações com a alimentação, elas contribuem para o desempenho, não significa que você vai deixar de comer coisas que você gosta, né? Às vezes tem gente que fala assim, João, eu tenho um paladar bastante infantil, então eu gosto muito do doce, da bolacha, do chocolate. Não significa que você não pode comer essas coisas, mas comer essas coisas em certos momentos e quantidades vai ter um impacto no seu desempenho muito menor do que se você simplesmente comer a qualquer momento e nas quantidades excessivas. Então, a alimentação, gente, dificilmente a gente vai falar assim, isso aqui é proibido, mas quantidade e contextos adequados tem uma influência muito grande. Eu que sou estudioso bastante da área de nutrição, consigo aplicar bastante isso com meus alunos e ter um resultado excelente. Mas eu vou te contar mais um erro que os estudantes costumam cometer. Achar que o exercício físico é uma perda de tempo. Cara, o exercício físico ele vai trazer vários benefícios na questão de concentração, raciocínio, disposição, memorização. A questão é basicamente você descobrir que tipo de exercício que você gosta de fazer e basicamente encaixar essa atividade física, esse exercício físico na sua rotina. Aí eu sei que muitos estudantes têm essa dificuldade. Como a gestão do tempo é um ponto fraco da maioria dos estudantes, acabam deixando o exercício físico de lado, às vezes deixam o sono de lado, às vezes deixam a terapia de lado, um monte de coisa de lado, para tentar ter a matéria em dia, e às vezes nem ficam com a matéria em dia. Então a organização do tempo, eu falei para você lá no começo do vídeo, né? Cara, esse é o primeiro erro que os vestibulandos cometem, é não ter um planejamento da semana que tenha toda a adequação para que ele tenha uma melhor performance. Pô, quais são os meus cardápios para melhor performance? Que horas que eu vou dormir e acordar dentro das minhas individualidades para eu ter um melhor desempenho? Eu não posso simplesmente sair estudando e negligenciar essa parte. Como que eu vou fazer uma boa higiene do sono? Ou seja, que tipo de preparo eu faço para dormir? Como que eu vou dormir aquela quantidade de horas de uma maneira que eu facilite o meu cérebro a memorizar, já que a memorização ela fundamentalmente vai acontecer durante o sono? Que horas que eu vou encaixar as minhas atividades físicas, o meu exercício físico? Quando você tem tudo isso, gente, equilibrado, basicamente você tem resultados muito mais depressa. Aliás, aqui no nosso canal você pode ter certeza que vai assim chover de vídeos e conteúdos
ensinando você sobre alimentação, sobre sono, sobre exercício físico, sobre organização da rotina, sobre a inteligência emocional, né? A gente tem que aprender ali a lidar com as nossas frustrações. A gente tem derrotas ao longo da nossa jornada, mas as derrotas, elas não significam ponto final, a gente tem que aprender com elas. Que tipo de aprendizado a gente tem nessas derrotas? Tudo isso são coisas que a gente vai sempre conversar. Mas volto a falar para você, se você não cometer esses erros de achar que a motivação do começo do ano por si só é suficiente, né? E procurar ter um planejamento super bem organizado, estratégico, consistente com alto desempenho, com alguém que quer uma vaga bem concorrida, uma vaga de qualidade. Se você tiver um cuidado com o seu sono, um cuidado com a sua alimentação e regularizar o exercício físico na sua rotina, cara, eu tenho certeza que você está muitos passos na frente do seu concorrente. É isso aí, galera. Vem com o manual que aqui você tem muita coisa para aprender. A gente fala tudo que vai além dos estudos e que você precisa saber.